Atrás de mim está um dos terrenos mais altos e acidentados da América do Norte. Dessa vez, o Ciência Nua e Crua tem um desafio à altura. Será que conseguem ou estão por baixo? Nossos 4 cientistas de ponta são Ellen McCauley, botânica intrépida, disposta a tudo e que ama a natureza. Mike Bullivant, mago da química com um ácido senso de humor. Jonathan Hare, inventor faz-tudo, físico e engenheiro. E Harmony Cockburn, geocientista e exploradora que não desiste nunca. A nossa base é uma estação de mineração abandonada nas montanhas do Colorado. O Ciência Nua e Crua está nas alturas. Ciência Nua e Crua. Distribuição Sinapse. Montanhas. Nossa base fica nas encostas do Monte Kendall, um dos mais altos do Colorado. Ele é muito importante na região e vai se tornar importante para os nossos cientistas também. Estamos às margens da maior cratera vulcânica do mundo. Geólogos passaram décadas medindo estas montanhas. Mas nossos cientistas terão apenas 3 dias. O desafio é conseguir as estatísticas vitais da montanha. E eles não terão um helicóptero para ajudá-los. Que bela manhã ensolarada! Estão admirando a montanha? Não é linda? É o Monte Kendall. Seria muito bom se descobríssemos a altitude. Mas não só isso, o peso também. Esse é um trabalho para uma botânica e uma geóloga. Concordo com você. Acha que o essencial para esse desafio é a botânica e a geologia? No final vai ser. Muito bem. O problema é que se o tempo ficar aberto e ensolarado assim, e se vamos trabalhar na montanha, seria bom se tivéssemos algum tipo de proteção contra o sol, rapazes. Certo. Se você encontrar areia, eu faço óculos escuros para você. Seria maravilhoso. Eu ajudo. Vocês é que escolheram, não fui eu. Agora vão ter que fazer. Vocês têm 3 dias e vamos começar. Harmony e Ellen têm que descobrir a altitude e o peso do Monte Kendall. Jonathan e Mike vão fazer óculos escuros. E Mike disse que vai fazê-los a partir de areia, coisa que Jonathan acredita que ele não conseguirá. Do outro lado do vale, as meninas estão pensando na enorme tarefa que tem pela frente. Como é que se pesa uma montanha inteira? Elas decidiram começar desenhando a montanha para ter uma ideia melhor do que vão encarar. Que paisagem bonita. Eu tenho que admitir, só de ficar aqui olhando a montanha parece impossível calculá-la. A altitude não é tão difícil assim. O que eu tenho que fazer é ferver água no topo. Mas como isso vai dizer a altitude da montanha? A temperatura na qual a água ferve diminui conforme aumenta a altitude. Então é fácil. Ótimo. E o peso? No que diz respeito ao peso da montanha, primeiro temos que saber do que ela é feita. Eu posso... Eu sei o que vai dizer. É de pedra. Sabia que ia dizer isso. Mas pedras diferentes têm densidades diferentes e é a densidade que determina a massa da montanha. Então eu preciso ter uma ideia de quais são os tipos de rochas da montanha. Então vai ter que coletar amostras e determinar suas densidades. Isso. Isso significa que também precisamos saber o volume da montanha. Porque a massa da montanha é a sua densidade vezes o volume. Exatamente. Então, para determinar tanto a altitude quanto o volume, sem dúvida vamos ter que chegar até o topo. Eu sabia que eu ia me arrastar até lá em cima. Você vai adorar. Eu vou mesmo. E sabe por quê? Vou chegar na frente de vocês. Se os homens vão fazer vidro derretendo areia, então terão que encontrar o tipo de calor que existe dentro de um vulcão. Mas Jonathan ainda está tranquilo. Esse fio aqui cria resistência elétrica e geralmente não queremos essa resistência porque se desperdiça a eletricidade na forma de calor. Mas no momento isso é exatamente o que nós precisamos. Vou passar uma corrente elétrica pelo fio e ele vai ficar em brasa, que nem o filamento de uma torradeira. Vai esquentar e ficar em brasa e tomara que ele consiga derreter a areia para fazermos o vidro. Eu enrolei e vou esticar um pouco para que nenhuma volta encoste na outra. E eu vou poder colocá-lo em volta de qualquer coisa que eu quiser esquentar. Enquanto Jonathan pensa em como fornecer calor, Mike sai à procura de areia.
Por sorte, alguém deixou para trás um pouco de areia de construção. Essa areia é sílica, ou dióxido de silício, que é o principal componente do que eu preciso para produzir vidro ainda nesse milênio. Eu preciso dele bem puro, porque qualquer impureza na sílica vai gerar defeitos no vidro. Então, o meu próximo passo é voltar ao laboratório e purificá-lo. Bem acima de Mike, estamos à procura da densidade da montanha. Harmony tem que saber de que tipo de rocha a montanha é feita. Ela não tem como coletar todas as pedras, então tem que saber exatamente que pedras coletar e para isso tem que conhecer a história geológica da região. O que é muito estimulante é o fato de que estamos numa região vulcânica, que registra algumas das explosões vulcânicas mais catastróficas que o planeta já viu. Quando foi que isso aconteceu? Isso ocorreu há uns 30 milhões de anos. Então o que está procurando? O que eu tenho que encontrar são os principais minerais que formam a montanha. E dada a história da região, estou esperando encontrar rochas de explosões vulcânicas. Em sua missão de determinar a altitude do Monte Candle, Ellen tem que verificar o ponto de ebulição da água em uma altitude conhecida. Então ela volta para a estação de trem na qual a equipe foi deixada várias semanas atrás. Sabemos que aqui onde estamos, em Silverton, são 9.302 pés, o equivalente a 2.835 metros. Isso significa que tem menos ar impedindo que as moléculas da água passem do estado líquido ao gasoso, ou seja, a vapor. Então ele escapa a uma temperatura mais baixa. O que eu quero fazer é determinar a temperatura aqui, subir o Monte Candle e descobrir a diferença. Sabemos que a temperatura cai 3,4 graus a cada 1.000 metros. Então posso fazer o cálculo e saber a altitude da montanha. Aqui temos 92,8 graus centígrados. A diferença entre os pontos de ebulição aqui e no topo da montanha é o que vai ajudar Ellen a calcular a altitude do Monte Candle. Jonathan está esperançoso de que o seu fio em forma de bobina e um pouco de eletricidade vão gerar calor suficiente para fabricar vidro. Já era. Pelo visto, esse fio era pequeno demais, porque queimou imediatamente. Agora são 2,5 metros de resistência elétrica que eu vou ligar aqui. Vou tentar. Esse ficou melhor. Está muito bom. Parece bem estável. Eu deduziria que está por volta de 1.000 graus ou quase lá. Satisfeito com a fonte de calor, Jonathan começou a montar o forno. Ele encontrou alguns vasos antigos de planta e, como são feitos de terracota, ele acha que vão aguentar a temperatura extrema. A argamassa refratária que ele está passando deve manter a resistência no lugar. O plano do Mike de fazer vidro a partir de areia depende da obtenção de areia pura, o que significa lavá-la bastante para que quaisquer resíduos solúveis sejam removidos, deixando para trás somente os grãos de silício. Mas não é qualquer grão que serve, Mike sabe muito bem qual procurar. Ele quer areia, mas não muito fina. Se os grãos de areia forem finos demais, vamos ficar com muitas bolhas de gás no vidro, o que seria extremamente difícil de retirar. Então, estou passando a areia por essas duas peneiras. A maior vai reter os grãos maiores, e na de baixo vão ficar os grãos do tamanho que queremos, pois os pequenos passarão direto. Na montanha, chegamos onde já não há mais árvores e entramos no paraíso dos geólogos. Esse ambiente geológico é completamente diferente para mim. Nós encontramos um tipo diferente de rocha que ocupa boa parte da montanha aqui. É muito dura. É muito dura. Essa é uma rocha vulcânica. Foi formada pelo material e as cinzas expelidas pelo vulcão.
com muita velocidade e em temperaturas bem altas, descendo a costa da montanha, se solidificando e resfriando muito rápido, até formar esta pedra. E o mais legal é que acho que consigo determinar a densidade dessa rocha. E isso vai me ajudar a saber a densidade de boa parte da montanha. Porque parece meio igual, parece ser tudo igual, não é? Tudo parece igual. Vamos apertar o passo até o topo? Isso, vamos verificar lá mesmo. Vamos fazer a coleta descendo, para não carregarmos na subida. Em breve estaremos no topo do Monte Kendall, mas Jonathan e Mike ainda estão na base trabalhando no forno. Isso tem zinco, que derrete a 420 graus centígrados. Acho que não vai dar certo. Não derreteu nem o zinco. Deveríamos derreter isso com mais facilidade, porque vai ficar bem mais difícil. Mas mesmo conseguindo derreter o zinco, ainda falta muito. Esse é o problema. Deveríamos pensar em outra coisa. Se eles pretendem derreter areia, o próximo forno tem que ser muito mais quente, o que significa levar a fonte de calor para bem mais perto da mistura do vidro. Lá em cima, Ellen parece que vai chegar na frente na corrida até o topo. Mas em que altitude estamos? Uau! É fantástica a vista. Respira. A vista é linda. É o que queria dizer? É incrível. E conseguiu chegar até aqui e ferveu a água. Fantástico. Conseguiu as pedras que queria? Sim, identificamos os tipos de mineral. Legal. A que temperatura a água está fervendo? A 89,2 graus centígrados. E quanto estava lá em Silverton? 92,8 graus. Então há uma diferença de 3,6 graus. 3,6 graus. Sabe a altitude em Silverton? 2.835 metros. O que significa? Não acredito que consegue fazer isso nessa altitude. Eu mal consigo respirar. 3.893 metros. Está inferindo esse valor pelo ponto de ebulição da água? É, pela ebulição. Começamos bem. Ellen já determinou a altitude do monte. Mas agora ainda tem um desafio ainda mais difícil pela frente, que é saber o volume da montanha. E isso envolve não só estabelecer o quanto tem de largura, mas também mapear o seu formato inteiro. Harmony está verificando se o topo da montanha consiste das mesmas rochas lá de baixo. E eu estou refazendo as contas da Ellen de cabeça. Agora, o que será que os homens estão fazendo? Parece que o desenvolvimento do forno não está indo nada bem. Os filamentos não aguentam a energia. Mas Mike vai continuar mesmo assim. É hora de cozinhar. Uma receita de vidro. Precisamos de 100 partes de areia, areia purificada, sílica. Precisamos também de 40 partes de barrilha, o carbonato de sódio, e 15 partes de calcário triturado. Eu posso colorir as lentes com uma série de cores, adicionando diferentes compostos químicos. Eu escolhi a cor azul. Então, eu vou adicionar cobalto para obter o azul. Vamos misturar tudo, porque quanto mais misturado, melhor a qualidade do vidro. Com a mistura pronta, Jonathan está pensando em outro projeto para um forno novo. Mas como cada modificação demora horas para ser testada, eles estão ficando seriamente para trás. E olha que ainda estamos no primeiro dia. Ele ainda está derretendo zinco para testar o forno. Já está tarde e ele não pode mais errar. Hey, Mike. Olha só isso. Isso é zinco? É o zinco completamente derretido. Dá para ver que está em brasa. O aquecimento foi mais eficiente. Dá para ver que rachou, infelizmente. Mas isso não é problema. Vou fazer outro desses. Eu poderia colocar um vaso maior por cima para isolar, mas eu acho que esse vai dar certo. Como não temos muito tempo, é melhor começarmos pelo vidro amanhã. É melhor. Eles podem ter derretido o zinco, mas para derreter o vidro, eles vão precisar triplicar a temperatura. O sol já vai se pôr, o que força as meninas a descerem o Monte Kendall. Elas ainda têm muito trabalho a fazer se quiserem pesquisar a área da montanha a tempo.
Na base, os homens estão se arriscando e juntando elementos dos 2 fornos que Jonathan construiu hoje. Eles vão deixá-lo ligado a noite toda, na esperança de que a temperatura suba o suficiente para transformar a areia em vidro. Esse aqui era o primeiro forno, que está aquecendo bem. Mas eu estou usando ele como uma tampa aquecida, o que, além de impedir que o calor saia, também aquece o sistema de cima. Então as coisas vão ficar quentes por aqui. E só temos que deixar fluir. Maravilha. Já temos um forno que chegará a temperaturas bem altas. Não tenho a menor ideia de quanto tempo vai durar. Essa montanha é mais alta do que eu pensei. E nem consigo imaginar qual vai ser o volume. Estou preocupada com o que vai acontecer amanhã. Tenho que fazer medições de densidade muito precisas para o desafio dar certo. Os primeiros raios de sol batem no Monte Kendall e Harmony já está construindo o equipamento que vai medir a densidade de amostras de rochas que ela coletou ontem. Os homens em breve vão saber se o terceiro forno de Jonathan, cuja tampa aquecida foi reformulada, conseguiu fabricar vidro. Está pronta? Estou. Estou muito nervoso. Olha só isso, é fantástico. Que cor linda. Mas está meio opaco. Se conseguir manter o forno funcionando por mais 8 horas, ou por quanto tempo for, será que fica mais translúcido? Deveria ficar transparente com um toque de azul. Que lindo. É um bom começo. Quer dizer, conseguir os primórdios do vidro nos primeiros dias é um ótimo sinal. Muito bem. Está lindo, a cor está fantástica também. Está ótimo. Na tentativa de determinar o volume do Monte Kendall, Ellen está construindo uma maquete em escala. Ela já mediu a altitude da montanha e já calculou a largura. Mas, para medir com precisão o volume, ela tem que conseguir várias outras medidas de altitude para saber a forma precisa. Faltando só 2 dias para completar o desafio, ela está pegando um atalho. Está usando a linha das árvores. Esta é a linha das árvores. Acima dessa altitude venta demais, é muito frio e as árvores não sobrevivem. Temos plantas pequenas, mas não árvores. É assim que vou conseguir resolver a questão do volume da montanha. Isso vai me ajudar a fazer uma maquete da montanha, para eu poder calcular o volume. Quero determinar a altitude usando o ponto de ebulição. Olha como está subindo. 87, 88, 89, 90, 90,1, 2, 3, parando em 90,5. 90.5. São 3.511 metros até a linha das árvores. Portanto, as árvores acabam por volta dos 3.500 metros de altitude. Usando essa informação, ela pode inferir a altitude de outros pontos sem ter que caminhar por todo o monte. Isso vai ajudá-la a terminar a maquete e determinar o volume do Monte Kendall. Jonathan e Mike estão contentes com o sucesso na fabricação do vidro e vão derretê-lo novamente para retirar as bolhas de ar. Mas precisam de temperatura ainda mais altas se querem que o vidro fique fluido o suficiente para moldar em forma de lentes. Usando as amostras coletadas ontem, Harmony está trabalhando em um elemento crucial no cálculo da massa do Monte Kendall, a sua densidade. É assim que funciona. Nós jogamos a pedra nisto aqui e aí enchemos este aqui, deste lado, com água. E estamos partindo do princípio de que 1 mililitro de água é igual a 1 grama. Isso é muito inteligente, tão fácil e simples. Muito simples. Colocamos demais. Não, mas quase. Agora precisamos do volume para calcular a densidade. O método é muito simples. Usamos água. A quantidade de água que a pedra desloca vai nos dar o seu volume. Então colocamos aqui, já está cheio até em cima. É tão simples, mas tão inteligente. Uma pedra já foi. Só falta o resto da montanha. A pesquisa meticulosa e o mapeamento realizado por Ellen geraram uma maquete de 10.000 vezes o tamanho da montanha.
E a quantidade de argila usada vai dar a ela o volume do Monte Kendall. Calcular o volume de um bloco de argila é ainda mais fácil do que de uma pedra. Ela só tem que amassá-la em uma forma regular que seja fácil de medir. O segundo dia vai terminando e o tempo começa a piorar de forma inesperada. A temperatura caiu abruptamente e isso não é nada bom para a fabricação de vidro. O desafio agora depende de conseguir inverter o lindo vidro azul em 2 moldes. Isso preocupa um pouco, mas está tudo bem. Só espero que não tenha quebrado o vidro. Está bem, Mike? Olha isso. Está preso no fundo. Consegue tirar? Cuidado. Podemos pegar e puxar isso? Puxar tudo? Está bem grosso, não? Parece melado misturado com vidro derretido. Mas é vidro? Não está fluindo. Não está fluindo. Coloca de volta, Mike. Bom, já conseguimos o vidro. Então não vai colocar no molde. Não está fluido o suficiente. A temperatura não está alta o bastante. Conseguimos vidro, mas ficou preso no cadinho. Que frustração. As coisas estão ficando tão feias para a produção de vidro quanto o tempo. Vamos esperar que o arco-íris seja um bom presságio para amanhã. Já é vidro, mas a temperatura que conseguimos não o torna fluido o suficiente para colocá-lo no molde. Estamos longe de produzir óculos utilizáveis. Começa o terceiro dia. E com a ajuda de uma sacola de pedras e um tanto de argila, Ellen e Harmony finalmente estão conseguindo resultados. Jonathan e Mike, no entanto, ainda estão longe de produzir um par de óculos. O vaso de planta continua quebrando e o único vidro que conseguiram produzir está grudado no fundo do cadinho. Dá para recuperar a situação? Não está parecendo possível, mas acham que dá para fazer alguma coisa? Acho que devemos quebrá-lo, retirar o vidro azul e todo o resto, colocar no cadinho e esquentar de novo. Então podemos verter no molde e pronto. Podemos moldá-lo. Mike começa a trabalhar para recuperar o vidro com um toque delicado. Mas os fragmentos de vidro recuperados grudarão no cadinho novamente se Jonathan não conseguir que o forno fique quente o suficiente para que o vidro possa ser vertido. Faltando 8 horas, definitivamente essa é a última chance. Por sorte, parece que as mulheres vão salvar a reputação do Ciência Nua e Crua. Harmony mediu todas as amostras e conseguiu uma média da densidade da montanha. Ellen está terminando de fazer as medidas a partir da maquete. Então agora já temos tudo o que precisávamos para calcular a massa da montanha. Hey, Hermione and Kate. Come here for a second. Venham aqui um segundo. O que fez com a sua linda maquete? Só cortei o topo e preenchi os vales. Qual é o volume? O volume é de 13,5 quilômetros cúbicos. É enorme. Não consigo nem imaginar. E já calculou a densidade? Já. Juntando os dois, temos a massa. Não temos. Eu posso dar uma resposta, mas não será a resposta exata. Como assim? Uma montanha é mais do que conseguimos enxergar. Eu preciso conversar com a Ellen. Vamos fazer mais uns cálculos e depois chegaremos a um número para o Monte Kendall como um todo. Vocês não têm muito tempo. Eu não aguento mais isso. Então, ainda faltam algumas medidas. Está tarde demais para surpresas. O sucesso de ambos os desafios está em jogo. Com um forno ainda mais quente, Jonathan e Mike estão esperando que o vidro que recuperaram esteja fluido o suficiente para ser vertido no molde. Para vencerem o desafio, essa nova tentativa tem que funcionar. Olha só isso. Olha isso. Wow! Está bem viscoso. É tão lindo. Olha essa cor. É fantástica. Gruda em tudo. Parece um caramelo muito grudento. Acham que existe alguma forma de poli-lo? Poderiam fazer lentes de contato? É, poderíamos. Boa sorte. Está muito bom. Só que não está transparente. Mas o que será que a Harmony quis dizer quando falou que o Monte Kendall é mais do que conseguimos enxergar? Assim como a maior parte dos icebergs estão submersos e só uma parte deles fica para fora,
Com a montanha é a mesma coisa. A montanha é bem maior, é como se tivesse uma raiz que penetra fundo na terra. Não é só o que conseguimos enxergar, não é só uma rocha que desce até o nível do mar. Elas entram para dentro da terra. O que você tem que imaginar é que o que fica acima do nível do mar é a parte da montanha que conseguimos ver e que por debaixo dela há profundas raízes. O que vemos aqui é que quanto mais alta a cadeia de montanha, mais profundas são as raízes. Estou ansiosa para saber o resultado. Vou avisando que vai ser um número grande. Ellen calculou o volume e Harmony a densidade. Com esses números, elas podem descobrir a profundidade da montanha e então calcular a massa total do Monte Kendall, com raiz e tudo. Mike ainda terá que polir muito vidro se ele quiser terminar os óculos escuros que ele me prometeu. E Jonathan só começou a fazer a armação agora. Tomara que em algum lugar desse quadro negro cheio de equações esteja a massa do Monte Kendall, porque o tempo acabou. Está tão claro aqui. Eu não consigo ver nada. Se ao menos eu tivesse um par de óculos escuros. São incríveis. Não acredito que conseguiram fazer isso depois de tudo que aconteceu. Ficam bem em você. Acha? Ficam ótimos. Nada me ofusca com isso aqui. Na verdade, eu não consigo ver nada. Cadê vocês? Estão aí. Foi uma realização magnífica, mas talvez não seja ideal. Ficarei com eles mais ou menos desse jeito meio acadêmico, porque, meninas, está na hora de vocês revelarem as estatísticas básicas sobre a nossa montanha. Eu estou com uma carta do professor Lang Farmer, do Departamento de Geociências da Universidade do Colorado, em Boulder, e ele me informou a altitude do Monte Kendall. Mas antes eu queria que vocês me dissessem qual é. De acordo com a ebulição da água, é de 3.893 metros. A altitude, de acordo com o professor Lang Farmer, é de 3.982,52 metros. Menos de 100 metros de diferença. Menos de 100 metros, nada mal. Um pouco de água fervendo versus o Departamento de Geologia do governo americano. Eu acho que foram muito bem. Mas há um outro número nessa carta, Harmony, que é o peso da montanha. Me diga o que calcularam. Vamos levar em consideração que ela desce quase 50 quilômetros até o último ponto visível. Calculamos por volta de 3,2 trilhões de toneladas de pedra. Mas sem muita certeza. Ellen e eu vamos com 3 trilhões de toneladas. Ele diz, de acordo com os meus cálculos, a montanha toda, do pico até a base da crosta terrestre, deve pesar 3 trilhões de toneladas. Eu não acredito. Bem na mosca. Olhem com carinho para a montanha porque vocês a conhecem melhor do que a maioria. Eles podem ser inteligentes, mas será que são limpos? Juntem-se a nós na semana que vem para saber se os cientistas do Ciência Nua e Crua são limpos. Até lá. Versão brasileira Alcateia.